Olá, boa noite. Boa noite. Pandemia do coronavírus já atingiu 142 mil pessoas no mundo. Doença provocou mais de 5 mil mortes e países isolam pessoas e adotam medidas de emergência. No Brasil, são confirmados 121 infectados pelo coronavírus. O Ministério da Saúde anuncia que 75 milhões de doses de vacina contra a gripe começaram a ser distribuídas para os estados. Em São Paulo, Justiça suspende missas no Santuário de Aparecida. O governo estadual já havia suspendido aulas na rede pública e eventos com mais de 500 pessoas. Foi enterrado hoje o corpo do ex-secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Ele morreu aos 56 anos após sofrer um infarto. Bebiano era pré-candidato à Prefeitura do Rio. Em Guarujá, bombeiros procuram o corpo da última vítima que ainda está desaparecida após o temporal que atingiu toda a Baixada Santista. Foi enterrado hoje o corpo do ex-secretário-geral da Presidência da República e pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, Gustavo Bebiano. Ele morreu depois de sofrer um infarto na madrugada deste sábado. O ex-ministro tinha 56 anos e estava com um filho no sítio da família em Teresópolis, região serrana do Rio. Gustavo Bebiano começou a passar mal durante a madrugada. Ele chegou a ir ao banheiro para tomar um remédio quando sofreu uma queda. O ex-ministro deu entrada em um hospital, mas não resistiu. Como ele estava com uma lesão no rosto, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade, que confirmou o infarto fulminante. O enterro de Bebiano aconteceu no fim da tarde. Advogado por formação e faixa preta em jiu-jitsu, Gustavo Bebiano foi uma das pessoas mais próximas do presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018. Ele foi um dos principais coordenadores da campanha. Os dois se conheceram quando Bolsonaro ainda era deputado. Depois das eleições, Bebiano foi um dos primeiros nomes anunciados do atual governo. Ele foi nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência, cargo que ocupou por apenas 1 mês e 18 dias. Bebiano se desgastou com o governo depois que foi revelado um suposto esquema de candidaturas laranjas do PSL para o desvio de recursos eleitorais. Bebiano era o presidente nacional do partido. O problema se agravou depois de atritos com um dos filhos de Bolsonaro, que o acusou de mentir a respeito de uma conversa com o presidente. Após ser exonerado, Bebiano se filiou ao PSDB e no início de abril iria lançar oficialmente sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio. Pelas redes sociais, diversos políticos e amigos lamentaram a morte do ex-ministro. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que o falecimento de Bebiano surpreende a todos e que ele tinha grande entusiasmo pela vida e em trabalhar por um país melhor. Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, disse que esteve com Bebiano na última quarta-feira e que tiveram uma ótima conversa sobre a entrada dele na vida pública. Já o vice-presidente general Hamilton Mourão divulgou a seguinte mensagem: transmito meus pêsames à família de Gustavo Bebiano, que esteve conosco desde os primeiros momentos da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro. Eventualmente, a política nos afasta, mas não apaga jamais o bom combate que travamos juntos. 14 de março é o Dia Mundial da Incontinência Urinária, um problema comum, principalmente entre mulheres. O distúrbio gera desconforto social e até emocional ao paciente. Muitas pessoas acabam convivendo com ele por achar que não tem tratamento. O aumento de idas ao banheiro e a dificuldade de segurar urina ou qualquer perda, mesmo que pequena, podem ser sintomas de incontinência. A minha filha mesmo, ela tem esse problema, mas não sabia como era o nome. Mas ela não tratou a sua filha, ela não foi ao médico? Não, até agora no momento sabia que era uma doença ou se era alguma coisa grave. Eu já tive, bastante tempo atrás, mas já tive. Aí eu procurei um médico mesmo, especialista. Né? Você fez tratamento? Fiz. Estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros sofrem de incontinência urinária. O distúrbio afeta homens e mulheres de todas as idades, atingindo cerca de 40% do público feminino, segundo a Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo. É um problema de saúde pública que pode interferir no dia a dia e na qualidade de vida, mas com tratamento tem cura.
Há 2 anos, Isabela voltou para a academia e, com esforço físico, começou a ter dificuldade em segurar a urina. Uma situação que gerava mal-estar e insegurança para sair de casa. Estava afetando muito porque é desconforto, né? Você ter que estar sempre levando uma outra peça de roupa, não poder sair sem se prevenir. Uma cirurgia simples resolveu o problema. Fez a cirurgia recente ainda, mas já percebeu diferença? Sim, muita. 100% diferença. Total. Zero. As causas são variadas, desde gravidez até bexiga hiperativa, no caso das mulheres, e após cirurgia de câncer de próstata, no caso dos homens. Um defeito de nascimento e efeito colateral de medicamentos também podem ocasionar o distúrbio. Ao contrário que muitas pessoas às vezes acreditam, não é um problema natural e comum ao envelhecimento. Muitas pessoas acabam se conformando com o problema. Tem tratamento sim, pode ser com remédios, com fisioterapia de assoalho pélvico ou com uma cirurgia relativamente simples. Bom, e aqui no Brasil, o número de casos confirmados de coronavírus subiu de 98 para 121. O Ministério da Saúde retirou a orientação de isolamento para todos que vierem do exterior e a proibição da chegada de cruzeiros marítimos. A revisão das orientações foi motivada por críticas e pela impossibilidade de garantir o cumprimento de algumas delas. A indicação para que qualquer pessoa que viesse do exterior ficasse em isolamento domiciliar foi suspensa. Com isso, devem cumprir o isolamento apenas aqueles viajantes que apresentarem sintomas do coronavírus. Em relação aos cruzeiros, cada caso será analisado individualmente. Já a orientação para suspender grandes eventos, agora só vale para cidades onde há transmissão local do vírus, ou seja, onde não é possível mais identificar como ocorreu a contaminação. Hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que 75 milhões de doses de vacina contra a gripe começaram a ser distribuídas para os estados. A campanha de vacinação foi antecipada e vai começar no próximo dia 23. Isso vai ajudar que a gente tenha menos quadros gripais nos nossos idosos, para que não se confunda tanto com esse momento de coronavírus. É mais uma parte dessa estratégia. Nesse ano, nós antecipamos quase um mês a entrega, por conta de toda a história do coronavírus. De ontem para hoje, o número de casos confirmados de coronavírus aumentou de 98 para 121. Os estados mais atingidos continuam sendo São Paulo, com 65 casos, e Rio de Janeiro, com 22. Ainda existem 1.496 casos suspeitos. Mais 2 integrantes da comitiva presidencial, que foi aos Estados Unidos no fim de semana passado, foram diagnosticados com a doença. São o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, e Nestor Fostner, encarregado de negócios da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e indicado para ocupar o cargo de embaixador. Eles se juntam ao secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, e a advogada Karina Cufa, que já tinham sido diagnosticados. A quantidade de casos na comitiva presidencial fez com que Jair Bolsonaro se mantivesse isolado. Ele passou o dia no Palácio da Alvorada e lá deve permanecer até segunda-feira, quando, por enquanto, não tem compromissos oficiais na agenda. O fato de um senador ter sido diagnosticado com coronavírus também colocou o Congresso em alerta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que esteve com o Nelsinho Trade, fez o teste e anunciou que o resultado deu negativo. Por enquanto, as agendas da semana que vem estão mantidas, mas muitos parlamentares pedem a suspensão das atividades. Desde quinta-feira, a circulação de pessoas no Congresso está restrita. Na noite de ontem, o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória liberando 5 bilhões de reais em crédito extraordinário para os ministérios da Saúde e da Educação. O objetivo é financiar o combate ao coronavírus. E em São Paulo, após o anúncio das medidas do governo do estado, eventos estão sendo adiados ou até cancelados. O movimento na Avenida Paulista foi normal durante o sábado, apesar do temor em relação ao coronavírus. Mas algumas pessoas estavam mais cautelosas. Eu tenho 72 anos, né? Eu me previno, eu tomo meus remédios, tal direitinho. Procuro não ficar conversando muito, porque a idade da gente agora é
é a mais perigosa no caso dele. O que a gente sabe é o que a mídia informa, então a gente tem só essa preocupação de saber o que está acontecendo, como é que vai se proceder caso a gente seja acometido com o vírus. A gaúcha Elizabeth, moradora de Orlando, nos Estados Unidos, conhece alguns dos protocolos de segurança para a prevenção do Covid-19. Tento fazer a minha parte, né? Cuidando, lavando as mãos e mantendo a higiene e usando luvas, obviamente, mas assim, procuro manter uma tranquilidade, porque nós temos que continuar a vida, né? O anúncio dos primeiros casos de transmissão comunitária pelo novo coronavírus intensificou no Brasil as medidas de segurança para evitar um número maior de contaminados. O Ministério da Saúde deu total autonomia para os estados nas medidas de prevenção. As coisas que ocorrem no âmbito dos estados, os estados é que tomam as suas decisões. Nós damos as orientações gerais. Uma das principais medidas anunciadas pelo governo do estado foi a suspensão de eventos com mais de 500 pessoas. A Avenida Paulista, que é fechada para pedestres aos domingos, será liberada para carros amanhã, para evitar aglomerações. Além dessa, outras ações também foram tomadas. Entre elas, antecipação da vacinação contra a gripe para o dia 23 deste mês, suspensão de férias de servidores da saúde por 60 dias. Na educação, serão suspensas as aulas das escolas municipais e estaduais de forma gradual. Entre os dias 16 e 20, pais receberão orientações e tempo para se organizar. As universidades da rede pública USP, Unesp e Unicamp, assim como da rede particular PUC, ESPM e Mackenzie, já anunciaram suspensão das aulas. Hoje, a Justiça determinou, por meio de liminar, a suspensão por pelo menos 30 dias de missas e eventos no Santuário Nacional de Aparecida. A decisão afeta as cerimônias de Páscoa. Vale lembrar que novas medidas poderão ser anunciadas na próxima semana, caso a doença avance no país. Um dos produtos mais procurados nas prateleiras das farmácias e supermercados. Já virou rotina chegar em algum balcão, encontrar um álcool em gel e imediatamente lembrar do coronavírus. E, claro, higienizar as mãos. Com esses casos que está tendo aí, né? É muito importante, a gente não pode deixar nem vacilar, né? A procura pelo produto está acima do normal. Nesta farmácia, por exemplo, as vendas diárias já estão superando as mensais. Tá difícil até de encontrar o produto para repor. Uma porque em virtude de o estoque acaba rápido devido à demanda, que é muito grande, e as distribuidoras não estão tendo para nos fornecer. Já tem um tempo que eu estou sem o produto. E não é só o álcool em gel que tem tido uma boa saída, não. Com o aumento no número de casos em todo o país, as máscaras também passaram a ser consideradas um item indispensável para muita gente e também estão sendo vendidas aos montes. A gente conseguiu pegar no hospital, mas nas farmácias que eu procurei ontem, por exemplo, não tinha mais. Álcool também está um pouco difícil, a gente fez estoque em casa, mas não tem mais para comprar também. E quando encontram os produtos, os valores estão superfaturados. Segundo um site especializado em comparação de preços, um frasco de álcool em gel de marca popular subiu de R$ 16 em fevereiro para R$ 42 em março deste ano, um aumento de 161%. Preocupada, parte da população espera o início da vacinação contra a gripe, que será no próximo dia 23. O objetivo do governo federal é imunizar contra os vários tipos existentes de gripe e facilitar o diagnóstico de possíveis pacientes contaminados com o coronavírus. Agora, eu tô com 69 anos, eu sou um grupo de risco. Eu já vim para comprar, né? As máscaras e álcool em gel eu já tenho em casa e ando na bolsa também. E o número de desaparecidos em Guarujá, após o temporal que castigou a Baixada Santista, caiu de 9 para apenas 1. O trabalho dos bombeiros entrou no 12º dia. Por hora, as máquinas estão retirando do terreno 100 toneladas de detritos. O material é analisado mais de uma vez antes de ser levado para o descarte. Os bombeiros têm o apoio de 6 retroescavadeiras para revirar a terra. 3 cães também ajudam nas buscas. Ao longo da semana, técnicos do IPT mapearam a área, dividindo o terreno em 60 quadrantes para facilitar o trabalho. Até o início da semana, existia a possibilidade de 34 pessoas estarem desaparecidas.
Porém, a partir de um trabalho de campo realizado pelas equipes da prefeitura, foram encontradas muitas pessoas que ainda estavam com o nome na lista. Algumas já tinham se mudado da barreira e outras viviam na casa de parentes. Com isso, o número de desaparecidos caiu drasticamente. Segundo a Defesa Civil, Gleice, de 45 anos, é a única moradora da barreira do João Guarda que ainda está desaparecida. Os corpos dos 3 filhos dela já foram encontrados. O marido acompanha as buscas desde o primeiro dia. Todo dia eu tô acompanhando, você vê que todo dia eu tô aí, na caminhada aí. Quero fazer um tour para eu fazer o velório do corpo dela. As chuvas que atingiram a Baixada Santista deixaram 44 mortos, 33 só no Guarujá. Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam 2 anos hoje. 2 anos. Uma pergunta sem resposta. Quem mandou matar Marielle Franco? Familiares da vereadora e representantes da Anistia Internacional se reuniram hoje no Museu de Arte do Rio, no centro da cidade, em busca de uma resolução para os assassinatos. Enquanto nós tivermos voz para nós gritarmos e cobrarmos por justiça pelo assassinato da Marielle e do Anderson, contando com a colaboração de vocês e contando com a colaboração de milhares de pessoas que nos têm apoiado, esse assassinato ele não vai cair no esquecimento. Ontem, autoridades do estado e responsáveis pela investigação se reuniram com a família de Marielle. A vereadora e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018, na região central do Rio. Dias antes do crime completar 1 ano, os suspeitos do atentado foram presos. O policial militar reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz irão a júri popular pelas mortes de Marielle Franco e Anderson. A Polícia Civil e o Ministério Público ainda investigam quem seria o mandante do crime. A Justiça do Paraguai negou um novo recurso da defesa de Ronaldinho e do irmão Assis presos no país. Enquanto isso, o ex-camisa 10 da seleção brasileira joga no campeonato interno do presídio. No jogo, o craque brilhou atuando contra outros presidiários. Ronaldinho fez 5 gols e deu 6 assistências na vitória por 11-2. Ronaldinho e o irmão dele foram presos acusados de entrar no Paraguai com passaporte falso. A justiça determinou que os dois fiquem detidos durante a investigação, que pode durar até 6 meses para ser concluída. O Rede TV News fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. Boa noite.